Os próximos capítulos de A Nobreza do Amor prometem trazer à tona uma das rivalidades mais marcantes da novela. Enquanto Tonho luta pela própria vida em um leito de hospital, após sofrer um grave atentado, Mirinho finalmente deixará cair sua máscara e revelará a verdadeira razão de nutrir tanto ressentimento contra o antigo amigo. O momento promete surpreender o público, já que durante muito tempo o vilão escondeu os sentimentos que alimentava desde a infância. Embora todos soubessem que existia uma profunda rivalidade entre os dois, ninguém imaginava que a origem daquele ódio estivesse ligada a feridas emocionais carregadas há anos. Tudo começará quando Virgínia visitar Mirinho após receber notícias sobre o estado de saúde de Tonho. O rapaz continuará internado em estado delicado, cercado pela preocupação de familiares e amigos que temem pelo pior. Apesar da gravidade da situação, Mirinho tentará demonstrar indiferença. Sentado na varanda da fazenda, ele observará o horizonte enquanto Virgínia se aproxima. A jovem perceberá imediatamente que existe algo estranho em seu comportamento. Por trás da postura arrogante e fria, o vilão parece inquieto. Ela então decide tocar em um assunto que vinha evitando. "Você não está preocupado com Tonho?" perguntará. A pergunta pegará Mirinho de surpresa. Por alguns segundos, ele permanecerá em silêncio. Virgínia insistirá. "Afinal de contas, vocês cresceram juntos." A simples lembrança do passado fará o semblante do rapaz endurecer. Durante alguns instantes, ele tentará mudar de assunto, mas perceberá que não conseguirá fugir daquela conversa. Virgínia continuará observando atentamente. Ela conhece Mirinho há tempo suficiente para saber que existe algo muito mais profundo por trás daquela rivalidade. O silêncio se prolongará, até que ele finalmente resolva falar. Antes, porém, fará questão de minimizar a importância de Tonho. "Oxe, me estranha você desse jeito, toda cheia de sentimento de repente, por um empregado do engenho. Porque é isso que ele é." Virgínia ficará incomodada com a resposta. Mesmo discordando da forma como ele se refere ao rival, ela decidirá continuar ouvindo. Mirinho então suspirará profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, ele permitirá que alguém enxergue suas feridas mais antigas. "Mas não pense que eu fiquei satisfeito com o que aconteceu", admitirá. A revelação surpreenderá Virgínia. "Não? Claro que não. Eu posso ter minhas diferenças com Tonho, mas também não quero ver ninguém morrendo." As palavras soarão sinceras. Apesar de todos os conflitos, Mirinho demonstrará que ainda existe uma parte de si que não deseja a morte do antigo amigo. Entretanto, a conversa logo tomará um rumo inesperado. Virgínia decidirá tocar justamente no ponto mais delicado. "Então, por que você odeia tanto ele?" A pergunta ficará pairando no ar. Mirinho desviará o olhar. Por alguns segundos parecerá travar uma batalha interna. Finalmente, ele decidirá revelar algo que guardou durante anos. A história começa na infância. Muito antes de se tornarem inimigos, Mirinho e Tonho eram inseparáveis. Os dois cresceram juntos nas terras do engenho, brincavam pelos campos, dividiam aventuras e sonhavam com o futuro. Naquela época, ninguém imaginava que a amizade terminaria de forma tão amarga. Tonho era filho da cozinheira e do administrador da propriedade. Mirinho, por sua vez, era o herdeiro legítimo do coronel Casemiro. Mesmo pertencendo a mundos diferentes, isso nunca pareceu importar para as crianças. Pelo menos no início. Tudo começou a mudar quando Mirinho passou a perceber certas atitudes dentro de casa. Segundo ele, sua mãe fazia questão de lembrá-lo constantemente da posição social de Tonho. Sempre que os dois estavam juntos, ela reforçava as diferenças entre eles. Mainha vivia dizendo que eu precisava lembrar quem eu era e quem ele era. Contará. Virgínia ouvirá atentamente. A cada nova palavra, ficará mais evidente que aquela rivalidade foi alimentada durante anos.
Mas o verdadeiro problema não era a origem humilde de Tonho. Era outra coisa. Algo que feriu profundamente o orgulho de Mirinho. Com o passar dos anos, Casemiro começou a demonstrar enorme carinho pelo filho dos empregados. O coronel admirava a honestidade, a dedicação e o caráter do rapaz. Tonho cresceu, se tornando um jovem trabalhador, respeitado por todos na região. E isso passou a incomodar Mirinho. Inicialmente era apenas ciúme, mas o sentimento foi crescendo. Cada elogio que Casemiro fazia a Tonho era interpretado pelo filho como uma crítica indireta a ele. Cada demonstração de confiança aumentava sua insegurança. Sem perceber, Mirinho começou a enxergar o amigo como uma ameaça. Eu via meu pai olhando para ele com orgulho, confessará. E isso machucava? Muito. Pela primeira vez, Virgínia compreenderá a verdadeira origem daquele ressentimento. Não era apenas inveja. Era a sensação constante de não ser suficiente. Mirinho acreditava que precisava competir pela atenção e pelo reconhecimento do pai. E na sua visão distorcida, Tonho era o responsável por isso. Você sabe o que é crescer ouvindo que alguém é melhor do que você? Perguntará ele. Virgínia balançará a cabeça negativamente. Meu pai elogiava Tonho por tudo. Se ele trabalhava bem, era exemplo. Se ajudava alguém, era exemplo. Se fazia qualquer coisa, era exemplo. A voz do rapaz começará a demonstrar emoção. Feridas antigas voltam à superfície. E eu sempre sentia que estava perdendo. Virgínia perceberá que existe uma enorme fragilidade escondida por trás da arrogância dele. Durante anos, Mirinho construiu uma armadura de orgulho para esconder inseguranças que nunca conseguiu superar. Mas ela não deixará de confrontá-lo. Isso não significa que seu pai não ama você. Ele ficará em silêncio. Casemiro sempre foi seu pai, sempre esteve ao seu lado. As palavras tocarão uma ferida ainda aberta. Mesmo assim, Mirinho insistirá em sua versão da história. Você não entende. Então me faça entender. O rapaz se levantará. Visivelmente abalado, caminhará alguns passos antes de responder. Tonho sempre teve tudo o que eu queria. Virgínia franzirá a testa. Tudo? O respeito das pessoas, a admiração do meu pai, o carinho da cidade inteira. Naquele instante, ficará evidente que Mirinho criou uma narrativa própria sobre o passado. Uma versão na qual Tonho se tornou o culpado por todas as suas frustrações. O problema é que essa narrativa ignora uma verdade simples. Tonho nunca tentou ocupar seu lugar. Pelo contrário, durante anos, o rapaz tentou manter a amizade dos tempos de infância. Foi Mirinho quem decidiu transformar o companheiro em rival. Virgínia perceberá isso imediatamente. Talvez o problema nunca tenha sido Tonho. A frase atingirá o vilão como uma flecha. Ele ficará sem resposta. Por alguns segundos, apenas encarará o vazio. No fundo, uma parte dele sabe que ela tem razão. Mas admitir isso significaria reconhecer que passou anos alimentando um ódio baseado em ressentimentos e inseguranças. Algo que seu orgulho não permite. Enquanto a conversa termina, o estado de saúde de Tonho continuará preocupando todos ao seu redor. No hospital, Álica permanece ao lado dele, recusando-se a perder a esperança. Caetana, Viriato e os demais familiares também acompanham cada atualização médica com ansiedade. Sem saber, Tonho se tornará o centro de uma transformação importante. Sua luta pela sobrevivência começará a expor verdades escondidas, feridas antigas e segredos emocionais que muitos tentaram esconder durante anos. E para Mirinho, a situação será ainda mais complicada. Porque quanto mais Tonho se aproxima da recuperação, mais difícil será continuar sustentando o ódio que carregou durante toda a vida. Os próximos capítulos prometem fortes emoções,
revelações inesperadas e um confronto definitivo entre passado e presente. Afinal, algumas feridas demoram anos para cicatrizar, e algumas verdades são capazes de mudar completamente a forma como uma pessoa enxerga a própria história. A conversa com Virgínia continuou ecoando na mente de Mirinho durante toda a noite. Pela primeira vez em muitos anos, alguém havia colocado em palavras aquilo que ele sempre tentou esconder. Seu ódio por Tonho talvez não tivesse nascido das atitudes do rival, mas das próprias inseguranças que carregava desde menino. Apesar disso, o rapaz se recusava a admitir tal possibilidade. Orgulhoso demais para reconhecer seus erros, ele passou horas andando de um lado para o outro em seu quarto, lembrando-se dos tempos de infância. As imagens surgiam em sua memória como fantasmas do passado. Tonho correndo pelos campos do engenho. Tonho ajudando os trabalhadores. Tonho recebendo elogios de Casemiro. Tonho sendo admirado por todos. Quanto mais pensava, mais irritado ficava. Sempre ele, murmurou. Mas pela primeira vez outra lembrança surgiu logo em seguida. Uma cena que ele havia tentado esquecer. Quando tinham apenas 10 anos, Tonho o havia defendido durante uma briga com garotos mais velhos da região. Mesmo levando a pior, o amigo permaneceu ao seu lado até o fim. A recordação o incomodou, porque não combinava com a imagem do inimigo que construiu ao longo dos anos. Enquanto isso, no hospital, o estado de saúde de Tonho começava a apresentar sinais discretos de melhora. Os médicos continuavam cautelosos, mas os exames mostravam uma recuperação acima das expectativas. Ao lado da cama, Alika permanecia vigilante. Ela mal saía do quarto. Dormia pouco, se alimentava mal e passava a maior parte do tempo segurando a mão do rapaz. Caetano observava tudo com preocupação. "Você precisa descansar um pouco", insistiu. "Eu descanso quando ele acordar. E se demorar?" Os olhos de Alika se encheram de lágrimas. "Então eu vou esperar." A resposta emocionou Caetana. Apesar de todas as dificuldades que enfrentaram nos últimos meses, o amor entre os dois parecia cada vez mais forte. Na manhã seguinte, um pequeno milagre aconteceu. Tonho mexeu os dedos. O movimento foi quase imperceptível, mas suficiente para chamar a atenção da enfermeira. Rapidamente, os médicos foram avisados. Minutos depois, o quarto estava cheio de profissionais avaliando sua reação. Quando Alika recebeu a notícia, correu pelos corredores do hospital. Seu coração disparava. Ao entrar no quarto, viu que Tonho continuava desacordado, mas os sinais vitais apresentavam uma melhora significativa. "Ele está reagindo", explicou o médico. As lágrimas escorreram pelo rosto da princesa. Pela primeira vez desde o atentado, ela sentiu esperança verdadeira. A notícia logo se espalhou por Barro Preto. Viriato foi um dos primeiros a comemorar. "Eu sabia que esse cabra era forte demais para desistir", declarou. Mas nem todos receberam a novidade com alegria. Ao saber da melhora de Tonho, Mirinho sentiu um aperto estranho no peito. Era alívio, um sentimento que ele não queria admitir. Virgínia percebeu imediatamente. "Você ficou feliz. Não diga bobagem." "Ficou sim." Mirinho desviou o olhar. "Só acho que ninguém merece morrer daquele jeito." "Nem Tonho?" Ele não respondeu. O silêncio valeu mais do que qualquer palavra. Enquanto isso, Casemiro também recebeu a notícia. O coronel decidiu visitar o hospital discretamente. Ao chegar, encontrou Alika sentada ao lado da cama. A jovem se levantou respeitosamente. Casemiro observou o rapaz por alguns segundos. Seus olhos demonstravam emoção. "Esse menino sempre foi mais forte do que imagina", disse. Alika sorriu. "Eu também acredito nisso." O coronel permaneceu alguns instantes em silêncio antes de completar. "E talvez esteja na hora de algumas pessoas reconhecerem isso." A frase parecia ter um destinatário muito específico.
Horas depois, ao retornar para casa, Casemiro procurou Mirinho. O encontro entre pai e filho rapidamente se transformou em uma conversa tensa. Soube que você esteve falando sobre Tonho. Mirinho cruzou os